Olá, tudo bom, senhores pais, responsáveis, alunos que estão aqui também, você que se interessa por educação, seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Colégio Leffer para você aprender e receber mais informação de qualidade aí para os seus filhos, você que é estudante, sobre como aprender e como se neurodesenvolver. Hoje conosco está aqui o Dr. Diogo Guanabara, ele é professor e coordenador de inovação da Faculdade Baiana de Direito. Diogo, muito obrigado por estar aqui conosco. Se apresenta um pouquinho aí para a nossa audiência e a gente vai começar as perguntas. Obrigado, Breno. Valeu, obrigado pelo convite. Eu sou o Diogo Guanabara. Como o Breno falou, sou professor e também coordenador de inovações da Faculdade Baiana de Direito. Também sou professor da UNEB, advogado. Enfim, fiz meu mestrado em Portugal, em Coimbra. Sim. Sou pai de dois filhos, Sim. Meninos. dois menininhos, né? Pedro e Gabriel, casado com a Adriana. Sim. Importante. E sou um apaixonado pelo direito e pela forma também como se pode ensinar direito no mundo, né? Seja para advogados, seja também para não advogados. Sim, que bom. E esse convite do Diogo que está aqui, o Diogo ele trabalha, ele passou pelo processo educacional, digamos, tradicional, né? E por ser alguém que trabalha com inovação, ele casa muito com o nosso interesse de apresentar para as famílias, para os estudantes e para a comunidade que está nos escutando as modificações da educação, por que a educação é importante e, em especial, no direito, o que ele tem para trazer de inovação. Às vezes nós temos aquela cultura um pouco mais antiga, né, Diogo, do que seria o direito, de como trabalhar, e a gente acaba não percebendo quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas hoje nas crianças e nos jovens para que eles possam estar nesse mercado de trabalho, nesse mundo, no mundo real, que existe, que não cabe apenas ao ambiente de dentro da escola. A gente costuma dizer aqui no Colégio Leffer de que a escola é um ambiente para promover desenvolvimento para as crianças, mas a escola não pode ser voltada para si mesma, né? Então, o nosso produto final é um estudante, é uma pessoa que consiga se desenvolver na sua família, na sua casa, na sua profissão. Eu vou começar aqui, Diogo, trazendo uma pergunta, né? Na sua visão, vou estar sempre lendo, a gente preparou as perguntas para o Diogo. Na sua visão, qual o papel da escola básica, né? Especialmente no ensino fundamental 2 e médio, lá de 11 anos até os 17, 18, na formação de futuros profissionais do direito, né? Levando em consideração esse cenário de tantas mudanças sociais e tecnológicas. O que você acha como a escola pode ajudar esses profissionais que acabam chegando depois para você na faculdade ou na especialização? É bem interessante isso, Breno, porque eu fico me perguntando muito isso também internamente como professor, né? Eu dou aula em uma disciplina logo nos primeiros semestres, assim, no segundo semestre, que é constitucional, e aí eu tenho muito contato com alunos que vêm do ensino médio, né? E eu acho que uma das funções muito importantes que eu acho, que eu entendo que a escola vai ter, é, é de estimular a leitura. Por incrível que pareça, é uma coisa muito simples, mas muito complexa ao mesmo tempo. Eu tenho muita dificuldade com alunos que não conseguem interpretar um texto, Perfeito. né? E em especial no direito, isso faz muito sentido, porque nossa matéria-prima é o texto, né? Assim, de forma muito direta, quando eu leio a lei, eu tenho que conseguir extrair dali os requisitos de aplicabilidade daquele instituto, eu tenho que entender como é que aquele instituto pode ser aplicado num caso concreto, o que nós chamamos lá de subsunção, né? A aplicação da hipótese normativa a uma hipótese fática. Isso tem que ser muito bem posicionado. E uma ferramenta importante nesse processo é a interpretação de texto, né? E eu percebo muito uma dificuldade de nossos alunos em interpretar o texto. Acho que a escola tem esse papel inicial muito importante. E eu acho que um outro papel, né, nesse contexto do direito, o direito sofre hoje com uma transformação muito grande, né? O direito de 20 anos atrás, na época que eu comecei a faculdade, não é o mesmo direito que tenho hoje. Porque o mundo mudou, né? As ferramentas mudaram, as ferramentas sociais mudaram também, e aí você tem que ter um direito hoje adaptado a uma nova realidade. Então, aprender a aprender é uma Legal. ferramenta indispensável nesse mundo. Não só para o direito, mas qualquer outra área, eu imagino. Porque o que nós, professores, aprendemos há 20 anos atrás, há 50 anos atrás, não se aplica mais hoje em dia no direito, né? Eu tenho outras dificuldades hoje de compreender
a aplicação das leis ou a não aplicação das leis. Então, eu tive que e tenho que todo dia aprender e desaprender um monte de coisa. E essa é uma habilidade que a gente constrói, que eu construí talvez de forma bastante Empírica, né? empírica e sem nenhum tipo de orientação, né? Eu vivi um certo momento uma crise porque eu tinha que desaprender coisas que eu achava que eram importantes e dizer, não, eu tenho que desaprender isso para aprender outra coisa, né? O conceito de lei, por exemplo, o conceito de norma jurídica são coisas que eu aprendi na faculdade, eu tive que realmente desaprender para entender esse mundo complexo que a gente tem hoje aqui. Então, são duas habilidades, né? Interpretação de texto, que eu acho que é fundamental, o estímulo à leitura, o apreço à leitura e o aprender e desaprender, né? Essa rotina que vai ser uma rotina muito constante para o nosso dia a dia. Sim, que bacana. Eu gosto de fazer distinção entre, primeiro tocando nessa questão que o Diogo trouxe a respeito da leitura, né? Há uma diferença entre alfabetização e letramento, né? Muitas vezes quando a gente pensa em alfabetização, para os pais que estão aqui nos ouvindo, pensa que ler o texto é aquele primeiro pedaço da formação da criança, de você conseguir identificar os códigos e transformar aqueles códigos em fonemas e que tenham significados de objetos. Isso é a parte mais superficial que existe da leitura, né? Quando a gente fala sobre letramento, que seja o letramento mesmo de um texto convencional, um livro, ou letramento digital, ele vai chegar ao momento de você conseguir correlacionar ideias, interpretar, primeiro entender o que o texto traz para você naquele contexto, para depois você ter repertórios e conseguir fazer esses repertórios conversarem e você conseguir trazer um resumo, uma aplicação para a vida de agora. E eu acredito que por mais que as inteligências artificiais já apareçam, muitas pessoas estão utilizando agora, essa questão da inter-relação, de você conseguir trazer aquele conhecimento, aquele aprendizado para a sua vida, é algo que muitas vezes a gente tem uma dificuldade na questão da leitura. Então, você que é pai, você que é mãe, leia livros com o seu filho, mas correlacione com a vida deles, né? Traz uma questão de, olha, qual foi a moral desse livro, qual foi o significado, o que este livro impacta na sua vida, propor à criança literaturas que digam respeito com a dificuldade que ela tenha de comportamento, com a dificuldade que ela tenha daquilo que ela tem como atitude, né? Então fica aí uma dica para os pais, a gente faz isso na escola, a escola lá trata desses assuntos importantes, né? São assuntos como preconceito, às vezes assuntos como bullying, então as literaturas da escola são propositadas, né? Elas não são escolhidas de qualquer maneira, elas são intencionais para que essas discussões possam ocorrer e que os alunos não tenham apenas uma alfabetização, mas eles tenham um letramento. Então, acho que isso é muito importante e com certeza não é vendo vídeos rápidos que você vai conseguir ter a habilidade de se aprofundar num texto e de fazer a intertextualidade, né? Tem uma atividade que a gente fez aqui, Diogo, com os alunos da escola, com uma música, a poesia do Caetano Veloso, Sampa. Sim. E há uma dificuldade, às vezes, dos alunos em entender Novos Baianos como sendo uma banda do Caetano Veloso, Mutantes como sendo a banda da Rita Lee, de entender o Campos como a poesia concreta dos Irmãos Campos de São Paulo. Então a falta de repertório, às vezes até histórico, vai dificultar com que ele entenda a mensagem daquela comunicação, a comunicação não é estabelecida, né? E o mais louco é que a gente vive num mundo hoje, vendo que o creator, né? Ele tem um papel muito importante, né? O criador de conteúdo, né? E o conteúdo não é criado do nada. O conteúdo é criado a partir de um repertório que você tem de vida, né? De experiências de vida, de leitura, do que você ouve, né? Então acho que é uma função importante hoje da escola. Infelizmente dá um repertório que às vezes em casa você não consegue, né? E aí você tem um papel importante nesse sentido. Outra coisa que o Diogo trouxe que eu achei bem interessante, o aprender a aprender. Isso é muito importante, né? E você tem habilidades distintas nas áreas, né? Você tem a matemática, você tem a história, a geografia, a biologia, cada uma com uma área do saber, né? E não apenas para aplicação. Acho que às vezes a gente está cobrando um ensino técnico quando cada vez mais apenas o técnico está sendo substituído, né? Então, cobrar o técnico pelo técnico talvez não seja a principal função da escola, né? Mas vamos lá, vou fazer mais uma pergunta. Você trabalha com inovação no direito? Que tipo de competências cognitivas e socioemocionais estão sendo mais valorizadas hoje em um jurista inovador? A escola
consegue desenvolver essas competências desde cedo? O que você acha? O que eu percebo muito hoje de uma necessidade de uma competência nesse novo momento de inovação é a capacidade de você extrapolar o seu campo de atuação. O que eu quero falar disso, Brino? A gente foi acostumado, eu até já falei com você uma vez sobre isso, a entender, ó, eu fiz direito porque eu gosto de história, porque eu gosto de geografia, porque você gosta de redação, então você vai fazer direito, né? E aí eu me deparei, eu vou contar um pouco da minha história aqui, né, num dado momento, de ter uma necessidade de compreender como é o padrão de julgamento dos tribunais, por exemplo, em alguma causa. Sim. Né? Como é que os tribunais julgam aquele juiz, qual o ganho de causa, qual a probabilidade de um juiz ganhar ou julgar a ação como eu quero, como eu não quero. E aí, dentro desse campo, por exemplo, eu conheci há um tempo atrás o campo da jurimetria, por exemplo. Sim. O que é jurimetria? É estatística aplicada ao direito. Então, o que eu chamo a atenção? Hoje, um jurimetrista ou alguém que aplica o direito de uma forma estatisticamente falando, é alguém valorizado no mercado. Né? Porque ele consegue dar uma inteligência para o seu escritório, para o seu serviço público, né? Caso esteja ligado a essa área, e dar uma inteligência de mercado muito maior. Imagina você chegar numa reunião com um possível cliente, você já apresentar para ele dados de quantas ações ele está perdendo em tal estado, ou em tal cidade, e como é que isso pode ter a ver com o juiz que ali está, ou com o tipo de questão que você está levantando para ele. Sim. Então, é uma inteligência de mercado que você adquire com dados. Sim. E como é que eu quero chegar a esse ponto? Na minha época, ninguém nunca me disse que direito combinava com matemática, né? E hoje, o que eu acho que mais combina nesse aspecto da inteligência do mercado é com matemática, é com estatística. Então, a capacidade de extrapolar aquele conteúdo da sua área, aquele seu mundinho, é o que faz alguém no direito hoje o mais inovador, né? No meu mestrado eu tinha um amigo, né, que é de Cabo Verde, hoje ele é juiz lá do Tribunal Constitucional lá de Cabo Verde, de Dalécio. Daí você falou assim, Diogo, quem sabe direito não sabe, quem só sabe direito não sabe direito, né? Legal. Quem só sabe direito não sabe direito. E é isso mesmo que eu acho, né? Alguém que quer trabalhar com inovação tem que lidar com outros campos do conhecimento, tem que extrapolar aquele conhecimento que ele tem na faculdade, que ele acha que o mundo dele gira em torno daquilo, não é bem assim, né? Tem que saber um pouco de culturas diferentes daquela que está no mundo jurídico, né? E aí eu trago nesse momento aqui na parte de inovação, hoje saber uma conexão muito direta do direito com a tecnologia, do direito com a matemática, do direito com a estatística, são saberes hoje muito valorizados, né? Do direito com a gestão de pessoas também, de processos, né? Hoje tem uma função muito importante, muito valorizada nos escritórios, que é a função de controller jurídico, né? Que é alguém que sabe, que é uma pessoa que dificilmente vai ter uma faculdade que vai formar uma pessoa assim. Ela é uma conhecedora de direito, né? Tem que saber das regras básicas do direito, mas ela também tem que saber de gestão de processos internos de uma empresa, gestão de pessoas, a parte financeira também de um escritório, saber um pouco de marketing também, de vendas. Então, são habilidades que hoje o mundo está nos exigindo e que se você ficar só preso ao direito, né, dificilmente você vai ter essa função. Me parece que aquilo que a gente abre mão acaba se tornando a nossa dificuldade naquela área, né? Então, talvez hoje a gente fala muito de socioemocional, de inteligência emocional, de que as pessoas conseguem sucesso nas suas carreiras, elas desenvolveram uma inteligência emocional, né? E me parece não muito sábio a gente escolher dentro do leque que nós temos para nos desenvolver como seres humanos e que a escola também oferece, a gente dizer que essa área não é importante ou aquela área é importante. Assim, pensando em termos de inovação ou de quem tem um diferencial, aquele que conseguir conversar com todas as áreas, ele vai ter um diferencial, ele tem repertório para poder transitar em todas as áreas. Eu queria ter essa visão, né, quando eu estava no ensino médio. Porque eu fui apresentado a outras disciplinas de forma muito reta, muito direcionada para o vestibular, né? Por exemplo, eu tinha que
decorar as formas de física, as coisas lá de química, né? O seno e o cosseno da matemática, mas eu não via uma aplicabilidade àquilo, né? Então, acho que a forma também como você é apresentado aquilo lhe dá um pouco de medo e de reticência, né? Sim. Então, hoje eu tive que, eu tô tendo que voltar um pouco a estudar estatística, né? Tentar trabalhar com a diferença de média como de mediana. Sim. Isso faz muito sentido para a gente, para calcular o tempo de pena, por exemplo, de alguém que vai preso por injúria racial, né? Por exemplo. Então, essa distinção aqui, quando você coloca os números grandes assim, acaba dando para a gente um pouco de acalento, que é aquele assunto que eu estudei lá atrás, Sim. eu estou tendo contato com ele, mas quanto mais vivo for esse conteúdo que a gente consiga passar na escola, mais sentido vai fazer aquilo para frente, né? Sim. Acho que a diferença é, de novo, da alfabetização e do letramento. É. Talvez a gente está comparando uma educação de alfabetizar, por exemplo, na matemática. Você aprender o que é uma parábola e o que é qual o gráfico da parábola. Outra coisa é você falar assim, não, eu consigo manipular esse conhecimento, fazer ele conversar com outras áreas do saber, ou mesmo fazer uma pergunta que parece boba, mas por que parábola aparece nos textos de literatura? Tem gente que fala assim, fulano contou uma parábola. O que tem a ver essa palavra parábola com aquela parábola? Só para a gente brincar, parábola você tem a distância, são todos os pontos que têm a mesma distância para um foco e para uma reta. Você fala, pô, deixa eu pensar nisso. Então, ele está fazendo uma comparação. Então a palavra parábola tem tudo a ver com aquele gráfico, Foco, né? mas às vezes a gente pode perder como professor a oportunidade de trazer a literatura para o aluno naquele momento. E aí se comunicar com algo que ele já conhece. Alguns estudantes, eles leem livros e tem lá, fulano contou uma parábola. Então aquela palavra parábola já faz parte do repertório daquele estudante. Aí você meio que traz a palavra parábola como se não tivesse nada a ver com aquele repertório, algo extremamente, digamos, de alfabetização matemática, mas não de conectar com outros lugares, né? Eu acho um desafio, Diogo, fazer isso, mas a gente, aqui no colégio, a gente tenta fazer, inclusive esses podcasts, eles são importantes também para os estudantes, porque mostra que tem relação, né? A gente aqui na prática da escola, a gente tem nas aulas de robótica, é muito legal ver que o aluno aprende o que é um robô, e depois quando ele vai para a sala de aula, ele vê um circuito elétrico. Então, ele viu o circuito funcionando, ele viu o braço robótico se mexendo, então agora ele vai ter aula de corrente elétrica que fez o braço robótico mexer. Assim, já está mais aplicado. Mas eu digo que é um desafio, que eu me recordo quando eu ministrava aula na faculdade de engenharia, os estudantes eles diziam assim, nossa, professor, como é bom ter aula com um engenheiro, porque você já conversa na aula de matemática dizendo onde é que vai ser aplicado. Uhum. Mas por que isso é um grande desafio? Ao mesmo tempo, eu fiquei com receio na faculdade quando um aluno falou assim para mim, ele falou, pô, não preciso nem mais pegar no livro, porque eu já gostei tanto da aula, já entendi tanto que eu não vou pegar no livro. Eu fiz, opa, existe um equilíbrio aí. Porque com certeza aquilo que eu vou poder dar de aplicação não é para fechar a disciplina, é para inspirar, é para incentivar. Mas quando ele vai para o livro, ele vai ter acesso a códigos que nem todo mundo vai saber onde vai ser aplicado. Então, acreditar que vai ser aplicado também é uma função importante, né? E é um desafio grande, assim. Lá no direito a gente percebe muito, e aí não só numa faculdade específica, mas em qualquer faculdade de direito eu percebo bastante isso. É a dificuldade hoje de você seduzir o aluno para sair da sala de aula para ir para o livro, né? Sim. Eu, de vez em quando, dou uns passeios lá na nossa biblioteca, na UNEB, na Baiana também, fui na UFPA também, e vejo os livros muito bonitinhos, assim. Parados. Muito parados, muito branquinhos as páginas, assim, e não tá certo. Sim. Né? Porque você tem hoje um movimento muito grande de achar que o conteúdo do professor tem que esgotar tudo, e aí você muitas vezes vai para um resumo, para um caderno, para uma videoaula que hoje circula muito online, e o conhecimento para aí, né? Então, mal sabe que o professor, quando faz aquela aula, ele já lê o livro. Sim. Aquela aula é o resumo do livro. É isso aí. E ele não consegue passar tudo que tem no livro. Sim. Né? E mesmo assim,
é um desafio muito grande para a gente, Breno, hoje em dia. Sim. Eu penso que é uma diferença também quando você recebe a informação e quando você se deleita com a informação. Quando você entra no livro, você falou da leitura, é algo que é transformador. É como, por exemplo, você está lendo uma literatura muito antiga e você está com aquela pessoa conversando com você. O livro conversa com você, você pergunta, você coloca suas dúvidas atuais no livro, você pega a mensagem do livro, aplica na sua vida hoje e vê, pô, será que isso seria pertinente ou não? De novo, acho que a gente passa daquela questão da superficialidade da leitura, né? Sem essa leitura mais reflexiva, mais circular mesmo, de você ver várias vezes, isso acaba não acontecendo. Para te dar uma boa notícia em relação à profundidade dos processos seletivos, muitos processos seletivos hoje eles estão indo para o caminho, até para os pais saberem também, eles estão indo para o caminho não da cobrança técnica. Então não mais de cobrar, digo isso muito de ter uma prova, tanto a prova do Enem quanto a prova do Unicamp, são provas que elas têm ido para o caminho de cobrar a resolução de problemas. Então assim, não é uma questão de química, é uma questão de um problema que seria resolvido se você usasse o seu repertório de química. E é muito, muito mais complexo, é muito mais desafiador. E aí tem agora o choque de realidade, né? O estudante que está vindo dessa preparação de responder objetivamente uma coisa muito simples, ou de ele agora ter que pensar e refletir como resolver aquele tipo de questão. Então é bem, bem diferente, mas eu acho que é por aí que a gente precisa hoje. Então, tanto o processo seletivo quanto a escola tem que se preparar para as necessidades do futuro. Exato. E que não é responder qual é o símbolo do carbono ou qual é a fórmula de Bhaskara, é como você aplica isso na sua vida. Né? Eu faço isso também com, assim, o seu cliente, ele vai te pagar para você resolver um problema, não é para você ficar dizendo para ele conceito de apetição inicial, que aquilo que o professor tal falar isso, não, ele vai resolver o problema. Sim. Ele está pouco se lixando porque você conhece em termos de conteúdo. Sim. O problema é que para você conseguir resolver o problema, o conteúdo é importante, é imprescindível. Mas ele não quer que você apenas demonstre conhecimento para ele. Né? Então, assim, não faz sentido você ficar perdendo tempo achando que somente o conceito é importante. Você decorar para uma prova faz sentido, você vai passar naquela matéria, mas depois você vai esquecer tudo. E você pode não ter aprendido. Exatamente. O que vai ficar quando você resolve algum problema, né? Sim. Diogo, a conversa está muito boa. Vou fazer mais uma pergunta. Thiago, dá tempo de fazer mais uma pergunta? Olha aí. Dá, 23 minutos. Ah, tá tranquilo. Então, vamos lá. Tem mais uma pergunta que eu acho importante. Do ponto de vista do neurodesenvolvimento, a adolescência é uma fase crítica de formação do raciocínio abstrato, da argumentação e da tomada de decisão. Como essas capacidades impactam a prática jurídica e como poderiam ser estimulados ainda mais na escola básica. Eu vou repetir porque eu acho importante. A gente tem a questão do neurodesenvolvimento da criança, então é por isso que as avaliações elas também evoluem, né? O que você cobra para uma criança de 11 anos numa avaliação é diferente daquilo que você faz para um adolescente no ensino médio. E uma das áreas do cérebro que vão desenvolvendo, o córtex pré-frontal, e que você tem a tomada de decisão, tem essa questão, inclusive, do controle emocional deles. Então, eu vou repetir a pergunta para você nos ajudar. Do ponto de vista do neurodesenvolvimento, a adolescência é uma fase crítica de formação do raciocínio abstrato, da argumentação e da tomada de decisão. Como você acha que isso impacta na prática dos alunos que você recebe, ou mesmo na prática dos profissionais de direito? Ou seja, pessoas que tiveram esse desenvolvimento cognitivo na adolescência, eles têm vantagem? Você tem visto isso acontecer? Ou é possível tirar a diferença na faculdade e lá o pessoal se desenvolve bem? Como é que você tem visto isso? Eu queria fazer antes, Breno, uma reflexão que a gente foi acostumado a aceitar tranquilamente e que eu percebo hoje que a zona está um pouco mais cinzenta do que era. Nós somos criados nós somos da mesma geração. Sim. A gente foi criado... Eu sou mais novo. Numa época em que o adolescente ficava no ensino médio, né? Sim. E ele ia para a faculdade já como um adulto. Isso. Como num portal maravilhoso, ele passaria no vestibular e se tornaria adulto, né, nesse portal. Sim. E aí eu hoje faço uma reflexão que isso é uma grande mentira. Não é mentira, não é mas mais não uma é uma realidade. realidade. Sim. Não é uma realidade.
Então a escola lida com adolescentes, eu também lido com adolescentes hoje lá, Ok, né? O fazer 18 anos, sim. na verdade, é simplesmente uma percepção do direito com relação à responsabilidade penal, né? Você vai ser punido ou não pelos crimes que você cometeu, eventualmente cometeu. Sim. Mas hoje eu já consigo entender o papel das faculdades também como alguém que vai contribuir na adolescência dos nossos Ok. jovens, né? Ok. Você tem essa figura jurídica nova, ou do jovem, né? O jovem. Você acha que a maturação é porque você acha que a maturação hoje acontece mais tarde do que antes ou isso Com já certeza. era? Ok. Com certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, hoje a gente também recebe na faculdade adolescentes em fase de construção, né? Com muitas dúvidas do que se escolheu aquilo, está certo ou errado, se estudar vale a pena. Então, assim, eu divido, por isso que eu sou um grande entusiasta de uma maior aproximação das universidades com as escolas, assim. Sim. Tanto em termos de método de ensino, a estrutura física, e também a dividir essa responsabilidade também. Até porque nós da faculdade, nós da universidade, nós não fomos capacitados muitas vezes como pedagogos ou Sim. como professores. A gente é advogado, é um juiz, é um promotor, dá aula também, Era né? acesso direto ao profissional já. E eu estou replicando uma disciplina que eu tive na minha época, uma forma de ensino como eu tive lá atrás. Então, essa desconexão entre universidade e escola é, é um gerador de muitos problemas para mim, Ok. né? Porque você tem o professor da universidade que fica muito triste porque diz que o aluno é jovem, não sabe interpretar texto e não consegue, não é o adulto que ele espera ser, mas ele não é o adulto, ele não é, né? E o aluno também, que muitas vezes se vê infantilizado, Sim. né, na universidade, porque é cobrado dele uma certa rotina que ele, eu ia fazer isso no colégio, né? Eu ia fazer isso no colégio, eu tinha chamada no colégio. Sim. Por que eu vou fazer agora de novo chamada? Tal faculdade parece tal colégio, né? Então, assim, é uma reflexão que eu faço para a gente pensar um pouco dessa divisão de tarefas aí que não está tão clara hoje. Então, eu acho que a faculdade, a universidade tem um papel muito importante, em especial no cuidado emocional com esse aluno, Ok. né? Eu falo de faculdade na Baiana, por exemplo, nesse caso aqui, nós temos um centro de psicopedagogia lá dentro, Sim. né? É um centro que acolhe o aluno em casos de algumas questões mais graves, assim, no momento, mas é sobretudo um lugar que vai dar ferramentas a ele para saber estudar e se organizar, Ok. né? Porque na escola tem uma divisão que às vezes causa problema com eles, na escola você tem uma rotina já bem formatada de provas, de aula, com um professor Algo que externo, né? acolhe. Na universidade você já tem uma liberdade um pouco maior. Você vai dar a chance dele escolher as matérias que ele vai pegar no segundo semestre, no Sim. terceiro. Então ele tem que tomar decisões que, se ele não tiver uma série de ferramentas psicopedagogas, ele pode se confundir. Então, tem gente lá que tem, eu quero estudar, eu quero fazer 8 matérias no semestre, eu quero fazer estágio, e aí se frustra, por exemplo, quando não consegue passar em 3 matérias. Sim. Mas é claro que você não consegue. Você tem uma rotina de estudo e de trabalho / estágio muito grande aqui. Então, mas às vezes o jovem, o nosso aluno, ele não consegue nem ler a rotina dele e se organizar. Então, talvez esse semestre aqui eu tenha que fazer uma escolha. Se eu quero estagiar mais cedo do que deveria, eu posso pegar menos matérias, eu posso me formar com um pouco mais de tempo, mas eu consigo ter um aproveitamento melhor. Então, essas ferramentas de Organização. desenvolvimento Sim. individual de tempo, Sim. de gestão de tempo, são importantes, né, na formação desse indivíduo que nós pegamos lá, né, na faculdade. Então, acho que essa capacidade também de entender esse cérebro em desenvolvimento ainda é o que nos leva, por exemplo, a investir bastante nisso nesse momento, né? Sim. Acho muito legal que você trouxe o jogo, porque é uma outra geração, né? É, E aqui no Leffler, o que a gente
tem feito? É obrigação no Brasil que a partir da primeira série do ensino médio, os estudantes tenham uma disciplina chamada de projeto de vida, que é uma disciplina que vai tratar de futuro, objetivos, metas, como você organizar seu tempo. Isso é bem interessante. Aqui no LEF a gente faz desde o ensino fundamental 2. Né? Então o aluno desde o 6º ano, ele já está passando pela questão de escolher o que vai fazer. Saber, olha, eu tenho usar até o que a gente tem na escola não como algo que seja somente externo, mas ir dando aos poucos para ele essa responsabilidade, essa autonomia, ou seja, construir a autonomia dele do 6º ano do fundamental até a 3ª série do ensino médio. Porque, como você disse, às vezes o aluno vai falar assim, eu não passei nessas disciplinas. Talvez a escola ainda tenha essa questão do passar na disciplina e não de qual o verdadeiro significado de você aprender aquele conteúdo e você aplicar depois. Então, conseguir colocar as disciplinas dentro do meu projeto de vida. Né? O meu projeto, os meninos aqui no 6º ano, a gente brinca com eles. Vocês têm uma prova. Foi prova. Não, então vamos fazer o projeto de vida da prova, uma coisa menor. A prova vai acontecer tal data, você vai ter tanto tempo, mostrar como se organizar nas semanas. E essa construção eu acho importante porque é o que você vai levar para a vida. Né? Ela vai ajudar no vestibular, eu acredito, porque você vai aprender como estudar, aprender como usar seu tempo e sua vida para ganhar um conhecimento e aplicá-lo depois. Mas ajudar também para que você tome decisões e que você consiga analisar, um exemplo, em termos de carreira, né? Não sei, não conheço do direito, mas que área do direito eu vou investir mais? Por que eu quero aquela área? Quais são, e a gente trabalha isso aqui na escola, quais são os salários ao decorrer do tempo nessa área? Então, um exemplo, eu vou escolher trabalhar, pegar aqui na minha área, vou escolher trabalhar como engenheiro aeronáutico, não estou direcionando ninguém, mas é muito bom. E como é que está a curva do salário do engenheiro aeronáutico ao longo dos últimos 20 anos? E eu, não, por quê? Porque a criança ela não vai se tornar um profissional e vai trabalhar hoje, ela vai escolher agora para fazer uma formação, para trabalhar depois de 5, 6, 10 anos naquela profissão e que não é tão assim hoje. Né? Antigamente você fazia um curso de engenharia, você tinha as indústrias de engenharia, as empresas de engenharias para um cargo técnico, mesmo que você não fosse um bom engenheiro. Se você não fosse um bom engenheiro, haveria um lugar para você fazer algo mais somente técnico, só planilha, porque aquela habilidade era necessária. Hoje você tem uma inteligência artificial que vai conseguir fazer isso, e se você não aprender realmente as habilidades de um engenheiro, se você não aprender para que serve aquele conteúdo, talvez a habilidade que você está levando não é tão necessária assim. Mexer na planilha não é tão necessário. Então, eu acho muito bom que você trouxe de trazer isso, mas eu não tenho nenhum problema de ter contrapontos. Eu digo para os pais, para os familiares, para os responsáveis e para os estudantes também, que é muito importante você ter aquela perguntinha do porquê. Qual o alvo que eu tenho que chegar? Né? E a gente aqui na escola trabalha muito com isso desde o 6º ano. A primeira pergunta que a gente faz para os alunos antes de entrar na escola é: o que você pensa em fazer no futuro? E se a gente não faz essa pergunta, a gente não incentiva eles a pensarem no futuro, eles vão viver a vida como se fosse O presente. apenas hoje. Então, não faz muito sentido estudar, entre aspas, matemática se o meu desejo de hoje é jogar futebol. Mas se eu entendo, eu tenho esse desejo no futuro, aonde a matemática se encaixa nisso? Aonde a geografia se encaixa nisso? Aonde a robótica se encaixa nisso? E aí dá significado, né? Eu gosto de dizer que muitas pessoas estão desmotivadas porque lhes falta motivo. É a falta do motivo. Eu não tenho motivo para fazer, então o que eu vou fazer? Né? Verdade. E que bom que se trabalha isso na faculdade. Acho importante sim, porque é o que nós temos hoje dos jovens. Mas eu quero chamar você, familiar, pai responsável, para ter essa conversa com seus filhos. Né? De tentar mostrar para ele um pouquinho depois. Né? 5 anos na frente, 3 anos na frente. Eu me lembro que uma das vezes que eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei abismado que eles estavam discutindo o que seria do país nos próximos 30 anos. Eu falei, cara, discussão das pessoas, assim, não, daqui a 30 anos o que seremos? Eu falei, isso é legal, né? Você ter um projeto de país, um projeto de vida, um projeto de família. Acho que você não se constrói uma família da noite pro dia. Né? E já deixando um pouquinho aqui da disciplina de projeto de vida, nós estamos acostumados a comprar, nada contra, quer dizer, tem algumas coisas contra, mas a comprar apartamento financiado.
Então a gente tem aquela ideia de que você não precisa se organizar para viver algo. Só que isso quer dizer que quem se organizou vai ganhar em cima de você. Aquele que conseguiu ter os recursos vai lhe emprestar o dinheiro e vai receber porque ele se organizou. A organização é extremamente importante, né? E aqui os alunos aprendem que se eles guardarem tanto, isso é muito sério, não vou falar o valor, se você quiser venha pro Lefa que você vai aprender. Bota seu filho aqui que ele vai aprender conosco, né? Quanto que você precisa guardar por ano para que em 15 anos você seja milionário? Você toma um susto. As pessoas vão achar que é 10 mil, 20 mil. Você toma um susto. E você acaba descobrindo que muitos de nós não somos milionários, porque a gente não tem organização, ou porque a gente não projetou ser milionário. Pô, isso aqui eu conseguiria guardar? Eu não sei. Muita gente conseguiria. Por que você não guardou? Porque você não tinha um motivo. Então você trocou, se você não via benefício nenhum no futuro, você vai trocar por algumas viagens, por um jantar mais caro, você vai trocar. Mas se você olhar o motivo, você fala, peraí, eu estou guardando porque eu sou milionário daqui a 15 anos. E aí com os alunos a gente conversa, pô, mas por que eu quero ser milionário? Você ainda perguntando por quê? Você vai ter uma renda passiva de tanto. Você já vai ter um salário porque você se organizou. E aí você vai poder investir em coisas que você gosta de fazer também, né? Mas isso é uma conversa para outros. Vou trazer alguém da área financeira aqui. Mas vamos lá. Diogo, vou pular um pouquinho. Falando em tecnologia e direito, a gente vê cada vez mais o uso da inteligência artificial, jurimetria, blockchain e automação, né? Qual a importância da formação lógica e matemática hoje para alguém que tem esse perfil e quer trabalhar na área jurídica? Se você tem pais aqui de alunos do ensino médio e até para incentivar os seus filhos, porque o que a gente constrói aqui? O pai ele é uma referência para a criança. Então se o pai diz matemática não serve para nada, você está atrapalhando talvez o futuro de um jurista, né? Então, como é que você pode falar um pouquinho para a gente sobre as tecnologias e a importância dessa formação lógica já no ensino básico para o que está aparecendo aí no mundo? Mais do que saber programar, por exemplo, ou saber fazer um contrato inteligente em blockchain, por exemplo, a lógica da programação e a matemática nos ajuda muito a ter lógica, é fundamental nesse contexto, Breno. Hoje, como eu falei, assim, tem sub-áreas no direito que não tinham lá atrás, né? Então, uma sub-área... E novas podem surgir também, né? Com certeza. Com certeza. Hoje, um profissional, por exemplo, hoje, que está capacitado a entender e a trabalhar com blockchain aplicado ao direito, né? Com criptomoedas, por exemplo, ele é um profissional caro no mercado. Pode até não ser momentaneamente caro em termos financeiros, sim, mas ele é uma figura hoje que tem uma importância muito grande, porque você vai ter, por exemplo, o aumento de crimes, né, nesse ambiente digital e que vai escapulir pela lógica dos criptoativos. Né? Então eu vou lavar o dinheiro com Bitcoin, por exemplo. Então se ele não conhece o que é isso, se ele não conhece o que é uma rede blockchain, se ele não conhece o que é a transparência que uma rede blockchain oferece, ele vai achar que uma decisão de um juiz vai conseguir bloquear uma rede blockchain ou uma transação de blockchain, o que é muito mentira, né? Então, para entender um pouco desse contexto, por exemplo, de blockchain, é interessante que ele tenha uma noção lógica das coisas, né? Que ele saiba o que é um nó, que ele saiba o que é um bloco de informações que se juntam. sim, E que uma tem conexão com a outra e que por isso, né, fica quase impossível de você quebrar aquilo ali, porque para você quebrar uma informação lá atrás, você tem que quebrar todo um bloco. São lógicas assim que vêm da matemática, que vêm de um outro conhecimento que não é o direito, que senão ele fica perdido, né? Então assim, eu já tive alguns papos, por exemplo, com pessoas mostrando para elas a dificuldade e talvez a impossibilidade total de você, por exemplo, com uma ordem judicial, né, transferir um blockchain de uma pessoa para outra. sim. O direito não alcança isso aqui. Se você for com o pensamento retilíneo de direito, ele não alcança as dificuldades e impossibilidades técnicas de fazer isso. Sim. Então,
O profissional hoje que tem esse conhecimento, ele vai saber conectar o mundo do direito, que é um mundo bastante focado em coisas do passado ainda, com essas coisas novas, assim, né? E eu estou falando aqui, nesse caso, de blockchain. Uma vez eu fui dar também uma entrevista na rádio, tive que explicar o que é um NFT e sua importância para o direito, assim. Eu falei, como é que eu vou fazer isso, assim, né? É a coisa mais difícil do mundo, né? Porque para a gente no direito, a propriedade é muito sagrada, né? E quando você coloca uma propriedade digital, no mundo digital, você diz, não, isso aqui é um print, isso aqui não tem valor nenhum, né? Isso aqui, não, isso tem valor. Sim. Isso tem valor no contexto digital que está. Então, eu só consegui acessar esse mundo, Breno, e fazer a conexão do direito com esse mundo digital, porque eu me abri, né, no ensino médio à época e também na faculdade a entender um pouco isso. Na faculdade eu tive uma aula de uma matéria eletiva chamada Informática Jurídica. Então eu comecei a entender contratos eletrônicos. E no ensino médio, eu na época, na minha quarta série, que hoje eu acho que é quinto ano, eu tive aula de informática e eu sabia o que era Pascal. Sim. Nós programávamos por Pascal naquela época. Então, assim, eu tive uma noção no ensino médio de lógica de programação e isso me ajudou bastante a depois, lá à frente, dizer e fazer conexões, né? O mais importante não foi a linguagem de programação, mas o que Foi- você aprendeu como a lógica que Foi a estava lógica. por trás. Foi a lógica. Sim. Foi a lógica. Então, isso foi todo o diferencial para mim nesse momento de fazer. E aí eu me abri um pouco às novidades e hoje eu sou um grande intermediador do direito com a tecnologia. Eu me vejo assim hoje. Alguém que não larga o braço do direito e também não larga o braço da tecnologia e tenta fazer esse casamento acontecer, né? É muito difícil às vezes, mas eu acho que é Necessário, né? esse meu papel hoje em dia. Sim. E você vê que, eu acho que é papel da gente que está nas escolas, digo escolas em geral, a gente entender que não é somente fornecer a técnica, mas conseguir entender que por trás daquelas técnicas ali vão existir lógicas, aprendizados que de maneira criativa vão resolver problemas no futuro, né? Em relação ao direito, acho que a gente precisa de novas leis, porque como a lei ela foi feita, acredito eu não sou da área de direito, mas num certo contexto, mas ela tem princípios. Sim, E a gente precisa que os princípios sejam mantidos, mas num novo cenário, isso. né? E aí eu me recordei de um treinamento que a gente teve aqui há pouco tempo na escola em relação a primeiros socorros, a gente tem esses treinamentos aqui. E aí, perguntando ao professor, ao instrutor, ele dizendo como é que se chamava o SAMU. E você tem que chamar, né? Chama o SAMU 192 e peça um 10 se você tiver uma parada cardiorrespiratória. E aí ele falou assim, olha, você tem que falar para o SAMU o lugar que a pessoa está, dar os elementos. Aí eu levantei a mão para ele e falei assim, professor, não poderia fazer uma chamada de vídeo? Aí ele, não pode. Só se a atendente te mandar o WhatsApp dela. Eu falei, não, mas não tem nenhuma maneira formal. Entenda, nós que trabalhamos hoje, as pessoas na época... As pessoas na época que fizeram o protocolo do SAMU não tinham um WhatsApp que gravava vídeo. Então, uma das coisas que acontece bastante ainda, infelizmente, ainda tem muitos trotes, né, para você chamar o serviço de atendimento móvel. Talvez com um vídeo você diminua. Se esses celulares estiverem conectados com CPFs, você automaticamente direciona qual CPF que você vai acionar depois. Você não precisa estar perguntando. Imagina, eu sou um leigo dando a informação de como a pessoa está caída. Imagina que eu posso diretamente mandar aquela imagem para o médico. Dentro de um serviço. Então, ele ainda não tem um protocolo. Então, eu acredito que nós que estamos agora no mercado de trabalho, a população economicamente ativa, temos repertório e precisamos ser criativos porque temos ferramentas novas. A criatividade vem das novas ferramentas que aparecem, mas acho que o alvo que nós temos de viver em comunidade, viver bem, é o que a gente vai defender sempre, né? Então, acho que isso é importante aqui, né, esse seu tempo. A gente está aqui com algumas perguntas que são interessantes, espero que esteja contribuindo aí para as famílias. Eu vou fazer uma pergunta sobre o direito, né? O direito é também uma ciência humana, né? Como empatia, escuta ativa e habilidades comunicativas, competências que são desenvolvidas desde cedo.
como elas influenciam diretamente a atuação ética e responsável de um jurista hoje? Faço essa pergunta porque eu acredito que nós temos, às vezes, uma crise na atenção. E como professor, né, como alguém da área da pedagogia, a atenção é o nosso primeiro ou segundo ponto para o aprendizado. Então, como é que você tem visto essa questão da atenção, da escuta ativa para gerar esse jurista ético na sua atuação? Breno, como é que se ensina empatia, né? Né? Como é que se ensina empatia? Eu sou daqueles que empatia se ensina Vivendo. vivendo experiências. E é exatamente isso que eu acho que o jurista tem que estar preparado hoje. De uns tempos para cá, enfim, nos últimos 5 anos, todas as faculdades de Direito estão com o desafio de internalizar os seus processos de programas de extensão. Então, antes nós tínhamos o ensino Sim. e a extensão separadas. Sim. Hoje você tem que internalizar a extensão dentro do ensino e dissolver ela, né, ao longo do seu currículo da faculdade. Então, o aluno não largava a extensão lá para o último semestre, como estava cansado já de tudo. Hoje nós já trabalhamos a extensão desde o primeiro semestre. E qual é o benefício disso, que eu vou chegar à sua pergunta? É que a gente consegue sair da sala de aula, mostrar o mundo, né, para os nossos alunos, e a empatia surge daí. Ok. Vou dar um exemplo lá de 2 programas que nós temos. De Direito na escola. Os alunos são capacitados internamente lá a ter noções gerais de direito desde o primeiro semestre nesse programa, e depois vão às escolas explicar o que é o direito para os alunos de ensino médio. Ok. Né? Um outro exemplo, um programa de superendividamento, né? Que é um problema grave no direito hoje. Então, os alunos são capacitados com isso e vão depois para comunidades explicar o que é um super endividamento, verificar as provas se ali há ou não uma cobrança abusiva por parte de alguma empresa. E isso faz com que eles tenham contato com a vida, Sim. com as pessoas. E a empatia surge daí, e a ética surge daí. Sim. Né? Surge da importância que eu vou dar quando atender uma pessoa hipervulnerável, eu dar uma mesma importância a ela do que daria a um gerente jurídico de uma empresa, a um CEO de uma empresa. Porque ambos têm problemas, né? Eu tive a felicidade, eu vou contar um pouco também da minha vida, né? Eu tive a felicidade de meu primeiro estágio ser no Procon da Bahia. E qual era a minha função? É uma função que hoje acho que foi perfeita para aquilo que eu penso. Eu tinha que atender as pessoas, ficava lá na Carlos Gomes, atendia as pessoas que vinham com problemas de consumidor e eu traduzia o problema dela num fato, eu escrevia o fato dela e fazia conexão com o direito. Isso eu estava num 3º semestre. Para mim, aquele estágio foi o melhor estágio que eu tive na minha vida. Sim. Porque foi no momento que ali eu consegui desenvolver habilidades de direito, né? De ouvir alguém da maneira como ela fala, se comunica, e traduzir isso para o direito. Mas também eu tive a percepção de atender bem as pessoas, né? De entender que o mundo é muito mais além do mundo do direito, do mundo o mundo da minha região onde eu moro, né? Então eu tive contato com pessoas das mais diferentes cores, matrizes religiosas e matrizes ideológicas. Então isso fez muito sentido para mim e da minha formação enquanto ser humano. Então eu acho que quanto mais a gente dar ao aluno experiências, mais a ética aparece, mais a empatia aparece, e melhor, bem formado seria esse profissional do direito. Né? Sim. Okay. Não dá para aprender empatia em sala de aula somente. Sim, Tem com que sair. certeza. Tem que sair. Essa questão da empatia eu acho interessante porque, como eu disse, empatia você aprende vivendo, né? O ponto que eu vejo é que às vezes a gente tem criado ambientes de vida mais artificiais. Sim. E um exemplo, né? Se você
se alimenta de alguma rede social ou coisa do tipo, e tem um algoritmo por trás ali, ele está indicando para você coisas que você já gosta. Então, talvez diminua a multiplicidade de vivência que você tem ou de argumentos que você precisa, ou até mesmo o contato que você tenha com outras realidades, né? E dentro desse aspecto, de novo, o algoritmo ele é bom para te dar aquilo que você gosta, mas ao mesmo tempo ele vai estar enviesando e te dando cada vez menos diversidade de informação Isso. e construindo na sua cabeça uma realidade que é artificial, né? Criando conceitos, preconceitos, e isso para mim dificulta a questão da empatia. Na escola, na própria Faculdade Baiana de Direito, acho que quando as pessoas se reúnem, elas serão obrigadas a viver outras realidades. Porque ela vai encontrar alguém que assistiu algo diferente, que pensa diferente, que vem de um lugar diferente. E se a gente tiver muito já enrijecido nos nossos conceitos, se a gente tiver aprendido demais alguns conceitos que poderiam ser melhor analisados, a gente vai ter dificuldade com a questão da empatia, né? E eu disse isso porque eu vejo uma sociedade que hoje não sei se é só polarizada, mas ela tem multipolos, só que cada um defendendo, né? E acredito que isso seja algo que é importante para o direito, até para aquele que quer se formar em direito, e não vou entrar aqui na questão da filosofia, mas a gente entendeu qual o propósito do direito existir, né? E qual o propósito, portanto, também da gente incentivar a questão da empatia na escola. A gente tem um evento aqui na escola chamado Leffler Ação e Reação. É um evento, eu dei essa respirada profunda, porque é um evento que há um esforço hercúleo de nós profissionais da escola para que esse evento aconteça e durante o evento. Porque é um evento que a gente, na prática, coloca os alunos para ter essas trocas de frustração, de saber perder, saber ganhar, de saber ouvir o outro, de conseguir gerar equipe, e você percebe que há uma tensão ali, né? E proporcionar isso na escola com mediadores eu acho importante, né? Colocar nas mãos das crianças ou dos adolescentes essa gestão de comportamento, acho que eles precisam dos exemplos, né? Precisa de, poxa, isso não é uma atitude ética, né? Eu preciso entender o limite do meu colega, né? E como a gente falou, é vivendo. O meu único receio da vivência não é nem a vivência na prática, como você citou, de você levar para uma sala de aula. É o que é que nós estamos chamando de vivência, né? E a nossa forma de aprender hoje, muito é pelo celular, muito é pela internet e com os algoritmos, né? Antigamente alguém selecionava, então você tinha os editoriais, né? de um jornal que você poderia assistir. Mas hoje nós somos os editores do nosso próprio jornal. E eu não sei até que ponto isso ajuda para que nós sejamos mais empáticos, né? Então a gente está muito ensimesmado nesse sentido, né? E aí as redes ajudam a gente a ficar cada vez mais nesse ambiente, né, artificial. E é muito doido, porque o que é valorizado hoje em termos profissionais, em termos de mercado, é você conseguir ir para outros conexões, ambientes. Porque a realidade tem conexões. É doido, né? Sim. Vamos lá. Então, espero que você, como familiar, como responsável, consiga ter esses momentos de conversa também com o seu estudante, com o seu filho, com a sua criança, de conseguir enxergar o outro. Empatia é algo que um animal tem, não é apenas o ser humano. Quando um leão ou quando um gato ele passa por um leão, ele passa por um outro leão morto, ele consegue enxergar aquilo de alguma forma, ele às vezes baixa a cabeça e passa. Então, quando a gente enxerga alguém em necessidade, é natural, é da natureza humana você se enxergar naquela posição. Então, às vezes, criar mecanismos artificiais onde a gente não se importa com o outro, a gente talvez já perdeu o sentido até de ser escola, ou de ter direito, ou de, no meu caso, eu me formei em engenharia aeronáutica, de fazer avião, né? Eu lembro que na faculdade eu perguntei ao professor, eu não pensava tanto assim, né? E eu falava, poxa, por que as pessoas têm que saber... A questão da janela, vou tentar explicar, Diogo. Eu falava assim, olha, o professor ensinou pra gente que colocar a janela do avião deixaria o avião mais caro.
E eu ali, estudando, e colocar a janela no avião deixaria ele mais caro, mais inseguro, e eu teria que fazer contas a mais para poder tornar o avião seguro porque tinha janela. Eu falei, mas então por que a gente não tira a janela? Eu estava tentando resolver o meu problema, e não o problema das pessoas. Então, até então, eu estava na faculdade de engenharia aeronáutica, talvez pensando em como resolver o meu problema de passar na matéria. Ou seja, eu não estou entendendo que aquela faculdade, aquela universidade, ela está dentro de um contexto comunitário. Só existe engenharia aeronáutica porque existe avião, porque pessoas vão usar o avião. Então é uma pergunta que eu não entendo o porquê, eu não entendi o porquê daquilo. E eu entrei em crise, eu falei, não, pô, fica mais inseguro, a gente vai ter que fazer mais conta, gasta mais dinheiro, para que colocar a janela? Não era melhor a gente fechar todo e deixar tudo sem janela? Ele falou, já fizeram isso. E eu falei, e aí? As pessoas não entraram no avião. E aí é um aprendizado de que não existe o produto avião se não existem as pessoas para entrarem no avião. A não ser que a única coisa que você vai fazer com o avião é transportar carta, transportar peso, que não seja um ser humano, né? Então, naquele momento, você, pô, eu preciso fazer com que a minha prática de trabalho enxerguem as pessoas. E às vezes a gente está tão voltado e a gente acaba ensinando isso para os nossos filhos, né? Para as nossas necessidades, que a gente se esquece de que as nossas necessidades serão supridas dentro de um ambiente onde tem outras pessoas, né? E a gente não pode negar isso. Aí eu vejo a questão Verdade. da empatia ali me mordendo literalmente do porquê que eu estou fazendo mais contas ou por que iremos gastar mais dinheiro para poder ter uma janela. E na minha cabeça eu pensava, pô, mas se o avião cair, não faz diferença nenhuma ter janela ou não ter janela. Mas as pessoas se sentem mais confortáveis, né? Ao estar voando e poder não estar numa lata fechada. Dei aqui um exemplo da minha vida profissional, mas vamos lá. O que os pais, Diogo, pergunta para ti, né? O que é que os pais irresponsáveis de adolescentes de 11 a 17 anos, você é pai de 2, mas não de 11 a 17, ainda tão menorzinhos, precisam saber sobre como a formação escolar impacta não só na escolha da profissão. Quero falar um pouco sobre qualidade, né? A gente vive num ambiente que ir para a escola já é automático, né? Boa parte das pessoas que estão aqui, os pais que estão assistindo, eles já enviam seus filhos para a escola. Você acha que os pais têm que se preocupar com qualidade, seja na escola básica, como a gente está tratando aqui do LEFA, seja na escola no ensino superior? Fala um pouco para a gente sobre essa preocupação de fazer a escola, fazer faculdade ou escolher bem dentro de uma qualidade e não somente dentro de um diploma. É assim, na condição de pai, eu vou dar primeiro essa minha visão, a qualidade que eu busco é uma qualidade em um primeiro momento, né? E obviamente que é uma qualidade que alcance o bolso que eu consiga pagar. Sim. Nesse ponto, né? Então é uma qualidade dentro de um contexto econômico da minha família, por exemplo. Então, você pode ter contextos econômicos diferentes que vai te levar também a escolhas também diferentes. Então, dentro do contexto econômico que não lhe aperte em outros aspectos, a qualidade que eu mais entendo importante hoje é a capacidade de estar antenada com o mundo que a gente vive. Sim. O que não quer dizer que tem que ser uma escola que tenha um quadro tecnológico, digital, que tenha... Pelo contrário, o que eu vejo mais hoje é a necessidade de você dar àquela sua criança, adolescente, ferramentas para aprender e desaprender. Então, se reinventar. Se reinventar. Como nós estamos nos reinventando. Sim. Você, quando fez a sua faculdade, pensava em construir avião, daqui a pouco você virou professor, tá aí hoje como educador. Sim. Eu formei em Direito, pensava em fazer concurso para procurador do Estado, não me encontrei, estou me encontrando na área de educação, daqui a pouco estou na área de gestão. Daqui a pouco eu posso voltar também para a área jurídica também, mas você também pode voltar a construir aviões e assim, e está tudo certo. E é uma habilidade que talvez a gente aprendeu na força. Eu não sei você, mas essa minha virada de profissão gera problema com a minha terapeuta que eu tenho que resolver ainda, né? Mas não precisa ser tão doloroso assim, não precisava ser tão doloroso assim. Você pode ter uma fluidez melhor. E hoje uma escola que ensina isso,
que tem essa função, é uma escola com qualidade, Sim. né? Que eu acho que reputo importante. Alguém que sabe ocupar, ficar ali transicionando, né? Transitando em lugares diferentes. Porque a gente, pro bem ou pro mal, vive num contexto que isso é dinâmico, possível, sim. Perfeito. né? Que isso é possível. Sabe quantas pessoas não se formaram naquilo que queria porque Sim. estava no outro emprego e naquela época ficava muito restrito. Então, e aí não é um elogio a esse momento do prazer, sempre, né? É doloroso isso, né? Sim. Aprender e desaprender é muito doloroso, não é uma coisa prazerosa, mas é uma coisa que faz sentido. Sim. E se fizer sentido, para mim faz essa qualidade. Então, eu acho que hoje uma escola com qualidade é uma escola que consegue passar isso para os alunos, né? E uma faculdade também, né? É assim, a gente vive numa época, Breno, que tudo é uma especialização e uma decisão que às vezes é uma decisão que não precisamos ser para sempre, mas assim, deixa eu explicar melhor. Nós precisamos tomar decisões na vida, mas não precisa ser aquilo para sempre. Sim. Então, eu sou super a favor de você fazer sempre um projeto de vida, Sim. né, para uma decisão a ser tomada. Que faculdade eu vou fazer, que curso eu vou criar, né, eu vou fazer. Mas isso aqui não precisa ser para sempre. Sim. Pode mudar, mas precisa ser um norte para você se guiar nesse ponto. Na faculdade de Direito, por exemplo, alguns eu começo a fazer algumas perguntas logo nisso. Você quer ser o quê? Sim. E olha que loucura, né? O aluno já vem na escola, decidir por direito já foi um parto. Sim. E aí eu lá na primeira aula começo a provocar. Você quer ser o quê? Advogado, promotor, procurador da República, né? Juiz. E aí eles são, por mim, provocados aqui nesse ponto, a refletir sobre alvos. Sim. E eu falo assim, olha, refletir sobre o alvo é importante, mas não se prenda somente àquilo e não ache que aquilo é o que você vai ter. Eu conto um pouco da minha história, Sim. né? O que eu queria ser. Lá em Direito tem uma piadinha que é assim, todo estudante de Direito começa a querer, ao curso a querer ser presidente da República e termina querendo ser vereador. Ou então começa a amar penal e depois esquece penal, porque é mais seduzido, né? Então, assim, a gente é chamado a tomar decisões eternamente e isso é importante, porque é um alvo, mas não precisa ser o último alvo ou aquilo que Sim. vai te aprisionar para sempre. Você pode se reinventar. Sim. Né? O meu mestrado foi em Direito Ambiental. Sim. Né? E eu agora estou conectando o meio ambiente com tecnologia, né? Mas essa migração do ambiental para a tecnologia foi muito custosa para mim, né? Porque eu achei que estava traindo assim, as minhas decisões. Então, assim, haja terapia para isso nesse ponto, né? E não precisava ser assim. Então, eu acho que essa flexibilização, né, com alvos, né, móveis, eu acho que é super importante. Imaginar, eu gosto de narrativas, filmes, né? E às vezes você tem um tema maior e você tem subtemas acontecendo aqui, né? E você conseguir entender que é bom você ter esses marcos, ele não é o alvo final, mas como se fosse numa escada. A gente costuma aqui no Leffler trazer essa ideia de que aprender é uma escada. E que você precisa, às vezes, de alguns degraus, mas que eles não são o final da escada, né? Então, se você também não tiver os degraus, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, não adianta você ficar só filosofando, a pergunta é importante, mas a ação também. E aí, é mais do que desenvolver, e não que seja pouco, mas uma técnica, mas desenvolver quem você é, né? Um desenvolvimento do ser. Então, ao mesmo tempo que você está tendo um desenvolvimento técnico, que vai lhe dar a capacidade de você ver um mundo diferente. Eu vejo um mundo diferente porque, de verdade, tem coisas que eu sei de física e de química e de matemática e de biologia que me fazem ter soluções diferentes para o mundo e, inclusive, experimentar o mundo de uma forma muito diferente de quem não sabe. Então, se permitir ter essas formações, sabendo o que é que elas podem me dar a curto prazo, a médio prazo, mas que eu não conheço todo esse universo que está aqui na minha frente, acho que isso é bom, né? Então,
no meu caso, quando eu fui fazer engenharia, é porque eu gostava de matemática, de física, de química, mas eu já tinha na cabeça a ideia de ser professor, né? O que que a engenharia iria me dar? O que que a engenharia me deu como professor? Uma capacidade de análise de um engenheiro. Então, você é alguém que trabalha com tecnologia, mas que tem um conhecimento de ambiental e que você pode linkar aquilo ali, né? Então, esses passos eles são importantes para os estudantes que estão nos escutando. A decisão que você vai tomar, às vezes, de um processo seletivo, ele é importante, né? Mas tenha convicção de que, isso é forte demais, né? Mas é muito provável que você ganhe uma habilidade com aquilo ali, que durante certo tempo ele vai ser a sua ação primária, mas que depois aquilo vai te fazer ser competente e dar habilidades para aquilo, né? Então, hoje eu trabalho com tecnologia aqui no Colégio Leffler, a gente é uma escola que trabalha com dados, com os alunos, para tentar potencializá-los. Mas o primeiro lugar que eu trabalhei com dados foi na aviação. Então, veio algo da aviação para o ambiente educacional. Com certeza, com você vem algo do direito para a tecnologia, e isso é importante. Uhum. Né? Diogo, a gente está se aproximando aqui do nosso final. Vamos lá, falando de futuro. Profissões do direito que ainda não existem, já que está falando sobre se reinventar. Fala um pouquinho aí o que você imagina que pode surgir no futuro e para aqueles estudantes que eu acho que ultrapassa aqui a questão do direito, né? O direito é apenas um exemplo que para nós tem trazido outros profissionais, mas além, se você tivesse que selecionar 3 habilidades aí importantes para um profissional do futuro desse desconhecido que está à nossa frente, o que é que você diria para estudantes que estão nessa fase escolar aí de 11 a 17 anos? Falando lá dessas profissões assim no direito, é um desafio, porque hoje assim você tem um monte de profissão nova do direito surgindo, que é uma recalchutagem daquilo que já existia, Sim. mas de alguma maneira também é uma nova, existem novas habilidades. Então, Sim. o gerente de escritório jurídico sempre teve. Sim. Né? O cara que às vezes era um sócio que não era tão focado na operação do direito, mas ele era focado em pagamentos do dia a dia do escritório, a conta de luz, Então, esse gerente sempre teve. Então, o controller jurídico assumiu essa posição de gerente de escritório, né? Mas ele tem outras habilidades hoje. Ele tem que ter uma habilidade de gestão com dados, né? Ele tem Sim. que fazer uma análise de decisões daquele escritório pautada em dados, por exemplo. Então, é uma profissão nova, entre aspas, não é tão do futuro, porque hoje tem muita gente já que trabalhando com isso, mas é algo que desperta uma curiosidade para muita gente, né? Porque na faculdade você não vai ter habilidade, você não vai trabalhar isso de forma direta. Então quais são as habilidades que esse controller jurídico, né, deveria ter? E só interrompendo, e às vezes a gente acredita que a faculdade ela vai dar exatamente aquilo que a gente vai trabalhar e assim, eu realmente não acredito que assim acontece. Existem os processos de aprendizagem, de formação profissional, técnica, eles são contínuos, né? E a faculdade vai dar algo. A técnica, muitas vezes a técnica, que existe de maneira mais geral, assim. Exatamente. Então, habilidades de venda de serviço, por exemplo. Sim. Né? O advogado tem que se vender. Sim. O juiz tem que se vender também para os seus servidores do cartório, para ele organizar aquilo. Então, é uma habilidade importantíssima de venda, né? De gestão de pessoas, gestão de negócio. Então, são questões que eu acho que a gente tem que estar antenado para mostrar que, a faculdade não vai te dar tudo isso. Sim. Né? 2, você vai ter que sozinho também de vez em quando aprender. Perfeito. E 3... É o seu processo. É o seu processo. Você também tem que ser autodidata. Faça também por onde, né? E 3, eu acho que tem uma habilidade que eu acho muito importante hoje em dia, que é de comunicação. A gente vai falar um pouco sobre isso em off aqui, né? É comunicar. Um bom comunicador não é aquele cara mais expansivo, aquele cara que fala com todo mundo, mas aquele cara que consegue passar até de forma um pouco mais sintética aquela informação, né? E isso hoje faz toda a diferença. Você pode ser aquele indivíduo que sabe muito da técnica, que sabe muito bem do direito
né, mais complexo possível, mas se você não conseguir se comunicar, isso vai tirar de você uma habilidade que nós temos enquanto ser humano, que é de nos relacionarmos uns com os outros, E que é né? fundamental, né? Você vai se mesmar. E é bem interessante que esse tema da comunicação está muito em voga hoje em dia para a gente, pelas questões das redes sociais, né? Então a gente criou uma ideia que não é totalmente errada, mas não é a única correta, de que o bom comunicador é aquele que tem uma página do Instagram ou do TikTok com milhares de seguidores ou 1 milhão de seguidores. Não é incorreto isso. Sim, Mas o comunicador também, ele vai além das redes sociais, sim. né? Ele vai se perceber também como alguém que se comunica de várias maneiras, né? De forma muito direta. Só para fechar esse tema da comunicação, eu acabei de ler um livro agora. Na verdade, é um aglomerado de uma série de. Não é homilia o nome, mas assim, são várias homilias que o Papa Francisco fez Sim. quando ele tinha as agendas com o público, né? No ano de 2022 a 2023. E que ele fala muito sobre o discernimento, né? Esse é o tema desse livro. E são textos extremamente comunicadores, assim, comunicativos demais, assim, com a linguagem acessível a todos nós, e diz de uma maneira, e consegue transformar uma complexidade numa coisa simples, Sim. como eu há muito tempo não lia, né? Então, assim, e ele, tudo bem que ele era um papa, ele era conhecido como um tal, mas não era esse comunicador, se as pessoas entendem hoje em dia, Ou né? não, né? Assim, Assim, não era o que a gente chamaria de comunicador. comunicador, Isso. né? Não é o cara tão expansivo, um cara Sim. com gestos curtos, com mais com uma verdade naquilo que falava, que fez muito sentido para mim. Então, essa habilidade de comunicar hoje em dia é uma habilidade que eu tenho me treinar, estou tentando me treinar nesse ponto, né? Sim. Porque eu acho que é super importante a gente também defender uma ideia com clareza, defender seu ponto de vista e ter estratégia de comunicação, né? E acho que são habilidades que eu acho que o indivíduo que quer ir por direito hoje tem que se atentar. Desde o momento que ele vai lá no STF, no tribunal, fazer a sua defesa oral no caso, né? Ele Sim. tem 15 minutos para falar aquilo. Então ele tem 15 minutos para seduzir juízes a falar alguma coisa, né? E eu acho que essa é uma habilidade que a gente precisa treinar cada vez mais. Eu concordo contigo. Eu tento. Eu gosto de fazer teorias, né? De tentar resumir as coisas assim. Quando eu converso a respeito de um profissional do futuro, ou futuro do presente mesmo, profissional, a gente aqui, eu separo em 3 áreas, né? Que a gente precisa ter conteúdo, comunicação e ética. Uhum. Então, um profissional que seja competente nas áreas que ele tem, até porque o conteúdo vai mudar a forma com que você enxerga o mundo. Então, isso para mim é espetacular. Eu não consigo mensurar a mudança, a capacidade de compreender a vida. Eu não consigo mensurar a importância das disciplinas que eu tive para mensurar a vida, para conseguir entender. Para mim é algo espetacular o que química, geografia, história, filosofia, as próprias línguas, o inglês, o português, a capacidade de ler uma poesia, de tentar interpretar, de ver o contexto, o quanto isso me abriu uma possibilidade enorme de trocas com pessoas, né? E aprender de forma colaborativa porque eu estava mais sensível àquela linguagem. Então, uma obra de arte, você conseguir, caramba, eu entendi a mensagem dessa obra de arte. Eu entendi o contexto, eu sei quem fez, eu sei o momento histórico, eu consigo ver os elementos matemáticos que estão ali, por que estão. Assim, a mensagem foi passada de certa forma. Então, para mim, o conteúdo é uma coisa que eu não abro mão, mas também não abro mão da questão da comunicação, porque como a gente vive em sociedade, é necessário, como você disse, que a gente venda. Quando eu falo vender no bom sentido da palavra, não é vender no sentido de menosprezando ou de uma forma pejorativa, de você conseguir passar com clareza, tornar acessível e tornar transformador aquilo que você tem como conteúdo. Se você tem um conteúdo e você não tem a comunicação como habilidade, você tem uma dificuldade de transformar o ambiente. E é o que nós, como seres humanos, fazemos desde que somos seres humanos. Basta olhar as cidades não têm um formato
da Terra original, né? E a questão da ética, que vê aquela pergunta anterior da empatia, né? Por que nós agimos? O que é agir eticamente? E eu não posso negar a importância da ciência, da filosofia, da sociologia, da história, e que se talvez não tivesse no ambiente escolar, as nossas crianças não estariam se perguntando: quem é Kant? Quem é Aristóteles? O que eu vou usar da ética kantiana? Por que isso acontece no século XVIII? O que tem no século XVIII para eu pensar daquela forma? Então, esses 3 pontos para mim são muito importantes, né? Que eu não abriria a mão como um profissional do futuro. Legal isso que você está falando, mesmo, porque você está falando desse tripé aí, eu estou tentando fazer conexões entre eles, né? Sim. Quantas pessoas você conhece que tem um bom conteúdo, Isso. se comunica muito bem, mas tem zero ética? E que aí são líderes muito ruins. Não, são pessoas assim, não é querendo assim, mas são aquelas pessoas que prometem muito, aqueles coaches milagrosos, né? Que prometem mundos e fundos. Sim. E que ele tem muito conteúdo, não tenha dúvida nenhuma. Que o cara que consegue seduzir pessoas e comunicar muito bem tem muito, muito bom conteúdo. Sim. Mas tem zero ética. Ou seja, é a capacidade de se ver também no outro. Sim. Né? Vai ser o tal do líder tóxico, né? Alguém que vai trazer algo ruim para a sociedade porque ele não tem ética. Exatamente. Né? E aí você também tem, você pode fazer esse Imagine balanço. outra aí, alguém que tem conteúdo, tem ética, mas não se comunica bem. Então, ele tem o poder. Muitos. Eu conheço muito. E a área acadêmica, tem muita gente. Você conhece, também conheço pessoas extremamente dedicadas ao seu conteúdo, muito éticas, mas não consegue. Eu digo assim, meu Deus, como é que você conseguiu, né? Ficar. Como é que você. Até é uma pena, porque o mundo está perdendo alguém porque está num casulo, né? Ele não consegue se comunicar. Você perde a capacidade de transformação que o conteúdo te deu potencial para isso. Pois é, ele não consegue. Eu tive um professor, um mestrado, que o meu sonho era ter aula com ele, cara super estudado, o mundo todo. Quando eu vi a aula dele, eu falei, meu Deus do céu, ele não consegue comunicar. Sim. Agora, interessante, ele não consegue comunicar na aula, porque no livro ele consegue. Sim. Os livros deles são maravilhosos. Sim. Mas na aula é complicado. Então tem essas formas também. O outro é aquele que tem a comunicação, ele comunica muito bem, ele é ético, mas ele não tem conteúdo. Então você vai ficar no nível da superficialidade, vai ser uma conversa muito legal, mas depois que você termina aquela conversa, porque é uma pessoa agradável, é uma pessoa que é ética, mas você fala, tá, mas isso mudou o que mesmo na minha vida? Tipo, agregou o que de novo? Nada. Exatamente. É como você assistir o brain rot, né? Você fica lá vendo um monte de coisa, comunica muito bem, não tá, entre aspas, querendo te fazer mal, mas no final você tá. E isso me fez o quê? Outra coisa que eu acho interessante de a gente pensar dessa formação mais desses 3 pontos é que nem sempre, e pensando uma maneira mais colaborativa, né? O professor que tem, para mim, Diogo, tô abrindo aqui, né? Ética, eu boto uma ordem nisso aí, né? Para mim, ética é o primeiro ponto, né? Depois conteúdo, depois comunicação, né? Eu boto nessa ordem porque é perigoso alguém com conteúdo, com comunicação e antiético. É muito perigoso para a sociedade, né? Então, geralmente eu posto nessa ordem: ética, conteúdo, comunicação. Eu prefiro alguém que tenha ética, conteúdo e não se comunique do que alguém que tenha conteúdo, se comunique e não tenha ética. É uma bomba. E é uma bomba. E aí a gente pensa em termos de comunidade e sociedade, de que, nesse caso do professor que você citou, né? Que ele tem muito conteúdo, ele é ético, mas ele tem apenas um canal de comunicação. Aí é que eu acredito que vem também a colaboração dos demais, de entender que nós somos um sistema. E de que se lhe falta aquele profissional a comunicação, como eu posso agregar? Não ser apenas alguém que recebe, não ser apenas alguém que está se alimentando de algo, mas se sentir parte daquilo. E por isso que eu acredito que escola é um ambiente que tem estudantes, colaboradores, professores e família. Sim. Não apenas como consumidor de um ensino, mas alguém que valoriza o espaço, valoriza o aprendizado, valoriza o que está acontecendo de formação ali. E aí, nesse caso do seu professor, por exemplo, você fala, ele não sabe se comunicar, mas vai que ele encontra alguém que é muito habilidoso em comunicação e que o auxilia. Você não tem um professor, mas esse conjunto, essa colaboração, fez com que aquilo acontecesse. E foi exatamente isso que teve. A professora assistente dele, que também dava, é uma pessoa fantástica. E
E de fato é uma habilidade, né? Talvez ele tenha feito essa autorreflexão e dizer, não, Sim. eu consigo até aqui. Isso. Dali eu preciso de alguma ajuda. Então, isso é uma inteligência também que... Isso. A habilidade de criar equipes, de você ver aquilo que está te faltando e você entender essa autoavaliação. É. E é bem legal, esse, Claro. cara, esse professor, ele tinha isso, né? Mas ele tinha também um costume de fazer reuniões pessoais, assim. Então a gente ia lá, marcava uma hora com ele, Sim. no gabinete dele, formal, assim, todo mundo apertou a gravata naquela época, lá em Coimbra. E aí, nessa uma hora, você acessava aquele cara do livro que você via lá. Sim. Então, assim, era uma capacidade de olhar o seu problema, o seu trabalho, te levava o nosso trabalho, ele orientava ali. Mas era uma capacidade de ver aquilo ali e problematizar e te dar uma solução, ou te dar um caminho que poucas vezes eu vi. Sim. Então, eu acho que essa foi a percepção que eu tive. Daí ele sabia os limites dele, Sim. né? E aí, naquele momento ali, ele colocou um assistente e o lugar em que ele se comunicava bem era um lugar mais Sim. acadêmico, assim, nesse caso. Eu acho que 2 pontos legais que você disse. Um interessante é que ele estava aberto para que os alunos fossem individualmente. Então, é necessário também um movimento do aprendente, né? Eu digo aprendente para não ser apenas aprendiz como final, aprendente como que continua aprendendo. Alguém que vai, entende a limitação do outro, mas em nenhum momento desmerece o conteúdo e a ética e sabe que pode contribuir para que aquele conhecimento seja potencializado em si mesmo, né? E o outro que você falou, da formação da equipe, né? A gente precisa aprender a formar equipes. Na sociedade ocidental, e não estou dizendo que isso é uma coisa ruim, nós defendemos os valores individuais, né? Tem bastante valores individuais, mas a gente tem que tomar um certo cuidado para que a gente não perca a habilidade de criar grandes empreendimentos. Quando eu falo grandes empreendimentos, sozinho a gente vai ter as nossas habilidades, a gente vai, vamos lá, vamos potencializar no conteúdo, na ética, na comunicação, mas que isso seja também feito com pessoas que têm mais essas habilidades, conseguir fazer um projeto ficar grande, né? E essa é uma luta que eu tenho, né? Assim com meus filhos, em especial mais velho, de mostrar, olha, Messi não ganhou sozinho a Copa do Mundo. Isso. Com Ganhou. certeza. Ganhou com uma equipe. Com certeza. Né? Ele pode ter 6, 7 bolas de ouro, mas ele não ganhou a Copa do Mundo sozinho. Então, assim, não adianta você também achar que você vai ser o cara que vai driblar o campo o jogo todo. Uma hora você vai cansar, vai ter que ter um bom zagueiro. Então, essa formação e aí a linguagem mais do futebol é melhor com ele. Sim. Acabo falando dessa maneira, mas realmente uma habilidade que... Aí, mais uma habilidade que eu acho que tem que ter... Sim. Nós temos que capacitar, né? Equipe. E eu vejo a avaliação como uma chave para isso, porque, eu repito, eu vou falar isso aqui em alguns podcasts, porque eu acho importante para todo mundo que faz parte de um sistema formal de educação entender a avaliação. A avaliação, muitas vezes, ela é vista como final de processo aqui no Brasil. Então, a avaliação ela acaba sendo vista como sou bom, sou ruim, fiz bem, não fiz, e não como uma identificação dos seus pontos positivos e dos pontos a melhorar. Nós temos uma dificuldade, Diogo, no ambiente educacional formalizado, de ver os nossos deméritos e entender aquilo como uma coisa boa. Entender como uma coisa boa que você viu os seus deméritos e não entender como um ambiente de vergonha. Então a gente acaba, poxa, eu me esforcei tanto, eu fiz tanto e não alcancei aquela nota. Mas peraí, mas a nota, que bom que você tentou alcançar. Mas quando você não alcançou, aquilo não é um motivo de vergonha. A gente precisa tirar isso. Vergonha seria se você não tivesse feito, se você não tivesse estudado. Aquilo é uma avaliação, é um diagnóstico. É para que você veja que isso que você fez não deu resultado agora. E aí, para poder conversar nesse ambiente do confronto e do conflito pessoal, a gente tem que ter muita maturidade. Eu não espero isso de uma criança, mas eu espero que os pais e os professores façam isso com suas crianças. Porque se a gente não capacitar as crianças nessa inteligência emocional do demérito, do eu não alcancei, e não ter aquela resposta que eu chamo de resposta alérgica, que é assim, já que eu fiz e não deu certo, então não faço mais. E a gente procurar quem são os culpados, e às vezes não é quem é o culpado, é a gente que não conseguiu ainda. Aprender, pelo menos para mim, do que eu tenho de experiência de aprender, ele é um processo demorado.
aprender e se tornar competente naquilo que eu faço é um processo que às vezes demora anos. Então, estar naquele lugar que tá tudo bem, eu errei. Por que eu errei? E às vezes a gente tá com uma dificuldade emocional de sentir essas dores. Sim. De fazer assim, errei, não gostei. Eu não gosto de errar Não. também. Não é legal. Não é legal errar. Tá, mas pode fazer parte? Pode. Aí, para poder retirar a dor da gente, a gente começa a tentar escolher os culpados da dor. Porque tá doendo na gente. Isso até tem alguns psicanalistas que trazem que a agressividade surge daí. De quando você não está satisfeito consigo mesmo e você vai procurar agredir alguém por aquilo que você não está satisfeito em si. Você, não, calma, respira um pouquinho. Olha, não quer dizer que se você estuda, a avaliação vai sair boa. Porque a avaliação não avalia o que você estudou. Ela avalia se você foi competente naquele ambiente, naquele tempo, e ela é importante. Porque você quer chegar naquele lugar de competência. Às vezes, na sua atuação profissional, você vai ter 10 segundos para tomar uma decisão. E pode ser que você tenha aprendido o conteúdo, mas você ainda não é competente. Então não é apenas de você ter conhecimento informativo, mas de você conseguir em pouco tempo dar uma resposta que seja adequada. E isso é uma habilidade que é importantíssima e que eu vejo nas avaliações. Mas a gente precisa ensinar nossos filhos de que, talvez, eu creio, né, uma boa escola vai permitir com que eles passem por esses processos, com que eles ressignifiquem esse processo e falem assim, tá, não é legal, poxa, vou ter que lidar com essa frustração aqui agora, o emocional não tá legal, não vou dar uma resposta rápida, o que eu fiz de bom ou de ruim? Se você entendeu que tudo que você fez antes foi bom, então continua. Você só não está competente, porque competência precisa de repetição e de se colocar nesses ambientes. Se você falar, eu não quero mais esse ambiente, talvez você não vai se tornar competente naquele ambiente. Quantas vezes você errou na sua prática profissional e que você teve que ir? E eu não sei se isso aconteceu com você, aconteceu comigo. Eu sentia muita vergonha de errar no ambiente profissional. E as cobranças que me foram feitas no ambiente profissional foram no nível da vergonha. Tipo, como é que você, um exemplo básico, né? Como é que você é formado no ITA e errou isso? Então, essa pergunta era uma pergunta que trazia a vergonha em pauta. E não o processo contínuo de aprendizado e de competência. Assim, já que você é isso, como é que você é? Já que você é advogado, como é que você não sabe? Já que você é engenheiro, como é que você não sabe isso? Então, a nossa própria forma de cobrar e de conversar com os nossos filhos precisa mudar, né? A gente precisa ter uma conversa, e você que é pai, você que é mãe, você pode dizer assim, mas na minha época eu acertava tudo. Então, tá, na sua época eu tenho convicção que as provas não eram como é agora, eu tenho também convicção que seu filho não é igual a você, e tenho convicção de que o mundo não é igual ao que era na sua época. Então, se nós queremos ser bons pais, boas mães e bons tutores do processo de aprendizado dos nossos filhos, a gente precisa lutar por isso. Sim. Né? E aí, nós como pais precisamos nos modificar. Não é mudar os princípios e valores, mas é entender que o mundo muda, que as crianças mudam, que as ferramentas mudam, não abrir mão daquilo que é princípio, mas com certeza abrir mão do como, né? Mudar Sim. o como. Falo muito, né? Eu sei. Mas é para fazer bem para as pessoas. Mas que bom. Diogo, minha última pergunta para a gente fechar com inspiração aqui. Se você pudesse voltar no tempo. Eita, pergunta boa, hein? O tempo de escola e dar um recado aos familiares, aos pais, com base em tudo que você já viveu e que você estuda hoje, o que você diria sobre a importância daquele momento lá, seus 11 a 17 anos, tempo que você lembrava do cheiro da cantina, o que você daria de orientação, de instrução? E, de novo, vai vir aquela pergunta, poxa, mas ele só tem menos de 50 anos. Eu acredito muito numa sociedade que colabora. Então, ainda que eu não tenha experiência de uma pessoa de 60, eu gosto muito de ouvir quem tem 60 e 70, eu acredito que quem tem 60 e 70 não passou exatamente pelo que você passou. Então, uma forma de nós sermos humildes, né? Na frente da honra vai a humildade. E a gente conseguir ouvir, inclusive, os mais novos, no caso somos nós aqui. Você que é estudante mais novo que a gente, ouvir também a gente a gente só quer colaborar. Então, da sua vivência, se você pudesse voltar no tempo, o que você diria assim para seus pais em relação, e até mesmo para você? Eu acho que o que eu diria é algo que estou tentando fazer hoje. Compreenda mais o mundo do seu filho, o mundo, o contexto que ele está.
Compreenda o momento histórico que você está vivendo, o contexto atual. A gente tem uma questão, e aí eu tenho me policiado para não fazer isso, de tentar medir a evolução, o desenvolvimento dos nossos filhos a partir da nossa régua, né? Se em minha época deu certo, então eu vou reproduzir o que você acabou de falar um pouco, né? Então, se na minha época era assim, então tem que ser assim. Não necessariamente tem que ser assim, porque o contexto é diferente. Então, hoje, eu falaria nesse conselho, né? Os meus pais, por exemplo, eu tive muito apoio deles em vários aspectos, mas Sim. o que eu percebo foi isso. Eles mediram o mundo do Diogo daquela época à luz. E o que é natural, né? É natural, é muito natural, né? Eu não posso também exigir deles Isso. esse comportamento que eu tenho hoje. Que eu acho que isso contribui para ter uma proximidade maior, né? Ontem, por exemplo, foi uma besteira, mas eu estava muito próximo, né? Meu filho estava querendo assistir uma live de um YouTuber por causa do joguinho que ele joga. Sim. E eu sei os jogos que ele joga, e eu sei um pouco das regras do jogo, porque eu acho que é importante, né? Eu entender o jogo e saber o que é perigoso ou não, né? E aí ele queria entrar na live para jogar com o YouTube, aí não conseguia, assim. Aí quando ele conseguiu entrar na live, foi uma felicidade, Sim. né? Aí a mãe fica, que é isso aqui? É uma live? Eu falei, calma, eu tô entendendo esse mundo aqui dele. Sim. E aí aquilo deixa próximo, assim, a gente, né? E ele começa a entender, eu falo daquele jogo, eu falo que não foi legal. Por acaso no jogo ele roubou um item lá de um coleguinha, eu falei, devolva, É um devolva. canal de comunicação. E talvez ele tenha aprendido aí um pouco de Sim. uma lição ética a partir desse contexto Sim. do YouTube com o jogo, né, conectado ali. Então, faz a diferença você estar, pelo menos eu penso assim, né, estar próximo do mundo do seu filho. Uma vez me chamaram para dar uma palestra no colégio, para crianças, depois para pais, assim, né, sobre segurança digital. Eu falei, olha, para os pais, né? Um dos pontos mais importantes que eu acho hoje em dia é você entender o ambiente digital que o seu filho está. E para isso você vai ter que fazer um esforço de entender um pouco das regras do jogo, Sim. saber o que é o Discord, saber o que é um League of Legends, saber o que é um jogo desse, porque você não quer tirar o jogo dele, ele não quer sair do jogo. Então, uma forma de você estar muito próximo ali é compreender aquele contexto. Eu acho que é esse o recado que eu daria, assim, né? Compreenda o contexto, entre no mundo, porque a partir disso aí você vai gerar mais capacidade de fazer diálogos mais férteis, né? Do que simplesmente ou liberar geral ou podar total. Eu sou muito dessa percepção, né? Sim. A gente aqui na escola, a gente se entende por uma escola de princípios e valores, né? Que a gente diz, a gente não negocia com os valores humanos, né? Dignidade, respeito. Então, os princípios estão muito bem colocados. Mas o como a gente faz, a gente está disposto a fazer diferente, né? Para alcançar os meus objetivos de sempre, que não eram exatamente passar em tal lugar. E só para você ter uma coisa que é muito bacana, e a gente tem tido resultados muito bons, né? Os alunos aqui têm passado no IME, têm feito prova para o ITA, passado em medicina, a gente tem conseguido ter, inclusive, os resultados de outrora, mas fazendo essa mudança na ferramenta do como fazer, né? Mas não abrindo mão dos princípios, porque não faz muito sentido você formar um médico que não seja ético. Não faz muito sentido você formar um tecnólogo, um engenheiro no ITA ou no IME que não saiba trazer aquele benefício para a sua comunidade. Então, é possível fazer as duas coisas. Geralmente fazem essas perguntas para a gente. Vocês são uma escola mais voltada para o vestibular ou mais voltada para a formação da cidadania, formação pessoal? Eu falo, por que a gente tem que separar? Por que eu tenho que entender que alguém que é competente não será um cidadão, não será um pai de família, não será uma mãe de família, não será um bom filho? Então, para mim são perguntas que elas são já enviesadas, elas estão dizendo que não é possível fazer as duas coisas. Mas eu não vejo aqui na minha frente alguém que é competente, mas que não é pai. Eu vejo quem é competente, que é pai, que é marido, né? Então é isso, que fica essa mensagem aqui para a gente, de que a gente pode fazer as duas coisas. Se você
já está aqui como pai do Leffler, você sabe que a gente tem lutado e inspirado crianças a fazer isso. Se você não está aqui, seja muito bem-vindo. Quiser conhecer nossa escola, fique aqui conosco, veja mais nossos podcasts ou faça aqui uma visita presencial. Diogo, eu quero te agradecer por esse momento. Obrigado demais. Espero que muita gente possa receber aí essa informação de qualidade e, mais do que informação, que a gente possa ter formação de qualidade. Aqui no Leffler, o mundo todo é uma possibilidade, porque é o mundo para nossas crianças, para nossos filhos. Então, mais uma vez, ficamos aí. Nos vemos no próximo episódio, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.